Bom dia, uma excelente segunda-feira para você. Nós estamos aqui mais uma vez diante da palavra de Deus. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Nós estamos no YouTube e também no Instagram. E ontem eu fui dormir, eu sempre fico olhando os seguidores no YouTube, né, que vai aumentando os inscritos ali. E aí, ontem estava com 198, hoje nós estamos com 202 inscritos. Para a glória de Deus, eu sei que tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor nosso Deus, e eu sei que é Ele que está dando o crescimento, e toda glória e toda honra seja dada a Ele. Eu tenho certeza, eu declaro que esses seguidores eles vão aumentar cada dia mais, e para que a palavra de Deus ela alcance mais corações. E isso vem até de encontro, né, com o assunto que nós vamos tratar hoje. Você viu o título aí que diz que você não é somente barro. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, seja muito bem-vindo. E já deixa aí um comentário, deixa uma curtida. Se você não é inscrito, inscreva aí no canal para a glória de Deus. Amém? Vamos ler aqui hoje em 2 Coríntios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Se você tem sua Bíblia, abra comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: olha o que diz esse versículo maravilhoso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Amém? Glória a Deus por isso. E não vou ler todo o texto aqui, todo o capítulo, mas Paulo está falando do Evangelho, e aí, no versículo 3 ele diz: se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é por isso que você prega às vezes a palavra. Bom dia, Adriel, seja bem-vindo. O Adriel ficou triste quando não falei o nome dele aqui, ó. Seja bem-vindo, Adriel. Então, nós estamos falando aqui sobre tesouro em vasos de barro. E aí eu li aqui no versículo 3 e 4, fala do Evangelho. Esse Evangelho ele está em nós, ele está dentro de nós, que somos barro. E o verso 4, eu só quero fazer um ponto aqui, porque às vezes você tem interesse que algum ente querido seu, algum familiar seu, alguma pessoa, ela seja alcançada pelo Evangelho, mas parece que quanto mais você fala, menos ela se interessa, menos ela te ouve, e pode ser que você esteja usando a estratégia errada. É preciso que a pessoa ela veja Cristo na sua vida sem você falar. Por quê? Porque o Deus deste mundo, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. As pessoas elas não conseguem entender, não é porque elas não querem, mas é porque elas estão cegadas, elas estão sem poder discernir e com os ouvidos tapados. E é por isso que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, quando você quiser que alguém seja alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, interceda em oração, batalhe em oração e entenda que é preciso tirar a cegueira espiritual dessa pessoa. Mas o nosso assunto hoje é sobre esse verso 7 que diz que nós temos esse tesouro que é o Evangelho, que é o poder de Deus dentro de nós que somos barro. Eu quero te convidar também, vou aqui abrir em Gênesis capítulo 2, só para a gente entender que todo ser humano ele é feito do pó da terra. Eu vou ler só para
nós já conhecemos essa história, mas eu quero ler esse versículo, está lá em Gênesis capítulo 2, que diz o seguinte, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o nosso corpo terreno, aqui, ó, esse corpo aqui, ele é feito de pó, ele é feito de barro. E aí, quando Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, ele está falando que esse tesouro, ele está dentro de nós que somos do barro. E qual é esse tesouro? Por quê? Talvez a gente tenha o entendimento, e às vezes a gente pensa, que nós não temos valor, que nós somos barro e tudo que nós somos é barro. E não é somente isso. A palavra de Deus, lá em Pedro falando, ele diz que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso que você entenda, assim como um dia eu entendi, a minha e a sua. Bom dia, Adelino, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se alguém tiver algum pedido de oração, fica à vontade, pode deixar aí. No final nós vamos fazer uma oração. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E se eu preciso que você e eu já entendi isso, eu preciso que você entenda que nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura e aí nós não continuamos no pecado. Nós somos um novo ser. Nós temos sim valor diante de Deus. Por mais que esse corpo nosso ele se envelheça e talvez tem pessoas que passam por enfermidades, que passam por lutas, por dificuldades nesse corpo carnal, o nosso espírito ele já está pronto, né? Não tem aquele texto que diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? O nosso espírito ele foi redimido. Nós aguardamos, se nós formos ler em Romanos capítulo 8, ó, nós vamos ver, eu vou abrir com você aqui também, Romanos capítulo 8, que diz o seguinte, ó, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós, os cristãos, que fomos alcançados pela graça, nós temos as primícias do Espírito Santo. O que é as primícias? Nós somos aquilo que é de melhor aqui na Terra. Eu preciso que você entenda que você tem valor. Em Cristo, você tem valor. Em Cristo, você é uma nova criatura. Em Cristo, você é uma nação santa. Você é um sacerdócio real. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes em Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa entender que ela não é um ser qualquer. Ela não é um pecador que foi salvo. Ela é uma nova criatura. Em Cristo, nós temos uma nova identidade. Dificilmente, ou talvez eu possa falar que é até impossível, um cristão ele viver uma vida plena, uma vida em abundância, aquela vida que Jesus Cristo nos prometeu ali no Evangelho, né? Ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Dificilmente você vai encontrar essa vida, ou quase que é impossível você encontrar essa vida sem você entender quem você é. Porque quando nós lemos lá que nós temos esse tesouro em vasos de barro, nós achamos que nós só somos barro. Mas Paulo, ele está falando que o nosso corpo, ele é barro. O nosso corpo, para nada, ele presta. Ele realmente é barro, ele se deteriora. Se você for ler também no próprio 2 Coríntios, próprio capítulo, amém, amém, Adelina, nós vamos orar pela sua família. No próprio capítulo 4, versículo 16, presta atenção nesse versículo, nesses versículos que eu vou ler, que tem alguns versículos que nós ficamos extasiados. Quanta verdade, quanto maravilhoso é
o que diz esses versículos. Olha para você ver, presta bastante atenção. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, quem é o nosso ser exterior? É esse aqui, ó, é a carne. Por quê? Porque assim como eu estou lendo lá também em Romanos, ó, olha o que diz. Temos, ó, e não somente ela, mas também nós temos a primícia do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o nosso espírito já foi redimido, o nosso espírito já foi transformado, nós já temos vida espiritual. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que da mesma forma que existe corpo terreno, existe corpo espiritual. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou aqui, depois da morte, ele já ressuscitou glorificado. Essa é a nossa esperança. É a esperança de que o nosso corpo carnal seja revestido de glória. Isso está na palavra. É que é a esperança que nós seremos libertos desse cativeiro que todo ser humano vive, que é o corpo terreno. E é por isso que às vezes a pessoa ela envelhece, é por isso que ela envelhece, não é às vezes, mas ela envelhece, ela passa às vezes por dificuldades na saúde, porque o nosso corpo terreno, ele não suporta a glória. E é comum, talvez tem pessoas que não acreditam e dificilmente vão ter essa experiência. Mas é comum uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela não suportar ficar em pé. Ela treme, o corpo dela treme. Ela, ela não consegue suportar, e talvez ela caia. Tem pessoas que falam que é demônio. Mas é preciso você entender que o Espírito Santo, a glória e o poder dele é tão forte, tão intenso, que em determinados momentos, se você der um lugar para ele, você vai ver que o seu corpo ele não suporta, você não consegue ficar em pé. Tamanha é a glória. Presta atenção aqui, no que diz o versículo aqui no capítulo 4. Ó. Por isso, que é o texto que eu já li aqui, vou ler de novo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Quem é o nosso ser interior? É o nosso espírito, que já foi redimido. Nós já fomos salvos. Nós já fomos feito nova criatura. O seu espírito já foi comprado, já foi resgatado. Ele já está pronto para servir a Deus. E por mais que o seu ser exterior, que é o nosso corpo, que é a casca, que é a nossa casa aqui nessa terra, porque nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo. Nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. O homem, ele está mais pego ao que ele consegue enxergar. O que ele consegue enxergar? O corpo. E aí ele acha que ele é um corpo que tem uma alma e tem um espírito, mas a Bíblia não fala isso, ela fala ao contrário. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos nesse corpo. E aí, se você for ver, o corpo, ele é só uma casa. E é por isso que se você for lá para Judas, você vai ver que quando Moisés ele morre, Moisés da Bíblia, Satanás ele briga com um anjo, com Gabriel, se não me engano o nome, ele briga com ele disputando o corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés. Por quê? Porque usando o corpo de Moisés, Satanás poderia enganar o povo. Por quê? Porque a gente às vezes só olha para o corpo. É preciso que eu e você tenhamos discernimento e visão espiritual para entender que a nossa vida ela é espiritual e nós vivemos aqui nesse mundo somente por um tempo. A nossa pátria está no céu, na qual nós aguardamos aquele que vai vir redimir o nosso corpo. E se você quer ter experiências espirituais, quer ter visões, quer ter contato com Deus, quer ver o Senhor Jesus Cristo, quer ver anjos, é preciso você abrir os seus olhos espirituais. Por um tempo, eu lembro quando eu comecei a descobrir o mundo espiritual, eu comecei a viver e até aquela intimidade com o Espírito Santo, eu sentia ele do meu lado, eu sentia ele. Eu lembro que eu entrava no carro e eu convidava ele para entrar dentro do carro comigo, para ele se sentar ao lado, e eu ia conversando com ele, até Satanás colocar na minha mente que eu estava doido, que não era isso, que isso não existia, não era possível isso. E
existem pessoas que são instrumentos do inimigo para falar para você que essa vida espiritual e essa intimidade com Deus, ela não é possível, mas ela é possível. Isso é real. Você pode viver intimamente ligado com o Espírito Santo. Você pode falar, você pode ouvir, você pode sentir a presença dele. E você fala, não, mas é só dentro de você. Não, o Espírito Santo ele não está preso dentro de você. Ele está em você, mas ele está em todos os lugares. Você pode ter experiência com ele. E aí o versículo diz, continua o seguinte, ó, o nosso ser interior ele se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Está vendo o que Paulo está falando? Você não olha para aquilo que você vê com seus olhos naturais. Você olha para aquilo que você não vê. Por quê? Porque as coisas que se veem, aleluia, são temporais. O que eu consigo enxergar com os olhos carnais, isso é passageiro. Você compra um carro hoje, amanhã ele já não tem valor. Você vê, eu estava vendo esses dias um vídeo de um cantor de rock famoso que já está velho e ele estava no palco custando andar. Eu olhei, eu consegui ver no olho daquele homem a angústia, porque ele sabe que tudo aqui é passageiro. Ele está caminhando para a morte. Mas, quando os meus olhos estão naquilo que é eterno, o que diz aqui? Ó? Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quando eu olho para as coisas espirituais, eu tenho certeza de que é eterno, que eu não vou perder. Amém? Então, eu preciso entender a minha identidade em Cristo e também entender que por mais que eu sou um vaso de barro, o meu espírito, ele é muito valioso e já foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o verso que nós lemos em destaque: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ou seja, você e eu precisamos entender que a excelência ou a perfeição ou a grandiosidade do poder provém de Deus e não de nós. E como que eu vou te explicar isso? Eu vou usar dois personagens bíblicos, e tem mais, mas eu vou usar dois para você entender. A Bíblia fala de Saul e de Davi. Ela fala que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, ele profetizou, e o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi ungido. Mas chegou em determinado momento que Deus o rejeitou, e Deus tirou a presença de Saul. E Saul ficou sozinho. Ele ficou sem a presença, ao ponto de Saul buscar de várias formas, querendo buscar de novo aquela presença, e ele não conseguiu. Aí você vai para a história de Davi e você vê que Davi também cometeu o pecado. Só que se você for para o Salmo, o que Davi fala? Davi fala assim: Senhor, me tira tudo, só não me tira a tua presença. Davi estava disposto a entregar o reino. Aleluia. Ele estava disposto a entregar qualquer coisa, porque ele valorizava a presença do Senhor. Ele valorizava o Espírito Santo. Enquanto que Saul, ele falou para Samuel assim: Samuel, o povo está me olhando, as pessoas importantes estão me olhando, me honra diante dele. Ou seja, Saul estava olhando para o homem. Saul ele não estava importando com a presença de Deus, ele estava importando com a presença do homem, daquilo que os homens viam. Então os olhos de Saul estavam aqui nessa terra, enquanto que os olhos de Davi estavam para o céu, estava olhando para as coisas eternas. Ele ansiava pela presença de Deus. E é por isso que Davi, que cometeu coisas que aos nossos olhos é terrível, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então eu e você precisamos entender que mais vale o poder de Deus dentro de nós do que fama, do que riqueza, do que glórias terrenas, do que bens materiais. Porque se eu desvio o meu foco e olho para as coisas dessa vida, pode ser que eu perca a excelência do poder de Deus. E aí eu vou ser um vaso de barro vazio. Eu e você somos instrumentos na mão de Deus. As pessoas, ao olharem para as nossas vidas, elas precisam ser tocadas pelo poder de Deus e não por nós mesmos. Eu e você precisamos dar espaço
para que o poder de Deus ele alcance pessoas. E é por isso que quando você quiser que algum ente, algum familiar seu seja alcançado pela graça, pela salvação, você precisa se esvaziar para que ele apareça e não você. Amém? Glória a Deus. Vamos então fazer uma oração aqui. Nós vamos orar para que Deus possa nos ajudar a ter os nossos olhos espirituais abertos. Bom dia, dona Romilda. Minha mãe está aí, ó, no Instagram. Nós vamos orar também pela família do Adelino. Amém? Se você também tiver algum pedido de oração, pode deixar aí. Se a gente não orar aqui, a gente ora depois. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa. Agradecemos porque nós entendemos que nós somos vasos de barro, mas nós entendemos que o poder do Senhor, ele está em nós. Nós entendemos também que o nosso espírito já foi comprado, já foi redimido. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Sabemos que o Senhor Jesus está às portas, está para voltar a qualquer momento. E nós estamos preparados. Nós estamos aguardando. Nós somos a noiva que foi comprada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Pai, nós queremos orar e interceder por aqueles que ainda não foram alcançados, os nossos familiares que ainda estão caminhando para o inferno, que já estão condenados. Pai, eles estão cegados, eles não conseguem entender o teu evangelho, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. E nós oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor abra o entendimento dos nossos familiares, para que eles possam entender o evangelho e possam ser alcançados pela tua graça. Oramos pelos nossos familiares, oramos pela família do Adelino, tanto ele quanto toda a família dele, que possa ser alcançado pela tua graça, Pai, que o Senhor possa visitar a família dele. Se há porventura alguma ação maligna ali, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa renovar, restaurar, possa vir com poder ali, para que a sua presença seja manifesta na vida dele, da família dele. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família, abençoe cada um de nós. Nós te pedimos os nossos trabalhos essa semana que está iniciando, nós entregamos nas tuas mãos e te agradecemos, papai, pela tua presença. Ajuda-nos a vivenciar essa presença. A tua palavra diz que nós temos livre acesso à tua presença, que nós possamos ter ousadia para entrar na tua presença e para viver em intimidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.